Olá, eu sou a Adriana Paffer, nutricionista. Estamos aqui no Combran, lançando mais um e-book. E estamos aqui com as nutricionistas Nayara e Joyce. E eu gostaria que vocês falassem um pouco, né, desse e-book, qual foi o objetivo dele, o que é que ele traz de legado para a categoria. Olá, gente. Meu nome é Nayara Leite, né? Assim como a Adriana me apresentou, sou nutricionista. Esse e-book é um e-book lançado pelo CRN6, né? O nome do e-book é Aplicando o Guia Alimentar. Ele tem um objetivo, o público são os profissionais de saúde e da atenção primária. Ele foi pensado na nossa residência, é um projeto nosso TCR, né? No nosso trabalho de conclusão de residência, o qual a gente fez uma educação permanente com os profissionais da IMUT, né, todos os profissionais, não só o nutricionista. E a partir dele, a gente fez esse e-book, né? Aí vem mostrando como é que os profissionais de saúde que estão na atenção primária à saúde podem aplicar o guia alimentar, né? Trazendo vários exemplos, né? Exemplos práticos para que eles possam, além de conhecer, possam também aplicar nos seus locais de trabalho. E assim, a partir dessa vivência, né, dessas oficinas que nós fizemos em Maceió, é, como, como você já me apresentou, eu sou Joyce, né, também nutricionista, e a partir dessa vivência que nós tivemos, né, dessas oficinas com profissionais de EMUTs, né, que são profissionais que atuam na atenção primária, não só nutricionistas, né? Então, a ideia foi trazer um material que a gente conseguisse divulgar ainda mais o guia, né? Que é um material que já está, é uma publicação do Ministério que já está aí há mais, né, 12 anos, e muitos profissionais, tanto nutricionistas, técnicos em nutrição e dietética, né? Estudantes de nutrição, ainda não conhecem. Então, a gente tem uma publicação que é base para nossas políticas públicas e que ele ainda não tem sido tão amplamente divulgado como a gente gostaria que fosse. Então, a ideia desse e-book, né, a partir dessas oficinas que realizamos em Maceió, é justamente publicizar o guia e seus materiais de apoio que já foram lançados no Ministério, então não é nada novo, né? Então a gente está ali reunindo, sistematizando todos os materiais de apoio ao guia alimentar em um e-book. Né? Então, a gente consegue acessar, consegue ter esses QR Codes, os links de acesso para folders, para livros, né? Ou para vídeos, né? Também educativos que trabalhem os capítulos do guia. E uma frase que eu sempre costumo dizer é que o guia alimentar não é só o capítulo 2. Né? A gente trabalha muito, todo nutricionista, todo técnico em nutrição dietética e estudante de nutrição que conhece o guia, às vezes conhece a classificação nova. Mas o guia não é só o capítulo 2. Então, a gente entender o quão rico é esse material e todas as publicações que já foram realizadas, né, tanto pelo Ministério quanto por instituições parceiras, e a gente compilar esses materiais nesse e-book. E ao final a gente também apresenta um pouquinho de como foi essa oficina que nós fizemos, né? Como é que a gente conseguiu compartilhar o guia e materiais de apoio aplicado à nossa realidade lá em Maceió, né? Quais foram os materiais que a gente construiu, como é que a gente fez essa oficina. Então, ao final, o penúltimo capítulo, ele traz justamente essa ideia e como é que a gente pode, outros profissionais que estejam lendo o e-book, né, ter essa ideia, se inspirar e realizar também nos seus territórios, seja em qualquer área da nutrição. Então, um dos capítulos também é voltado para as, né, para as áreas de nutrição, como é que a gente pode estar utilizando esses materiais, como a gente pode estar utilizando esses materiais em termos de na saúde coletiva, na nutrição clínica, na nutrição voltada ao esporte, na alimentação coletiva, né? Então a gente tem todas na docência, né, na formação. Então a gente tem também essa aplicação desses materiais que foram reunidos e compilados, também voltado para as áreas. Então a gente convida muito a todos vocês que estão nos assistindo e que vão conhecer também o material a estarem acompanhando, né, acessando, que esse material ele foi construído com muito carinho, né? Assim, a gente a princípio pensou na nossa realidade para esses profissionais que participaram das oficinas, mas
Aí surgiu essa oportunidade, junto com o CRN6, da gente realmente lançar esse e-book para que alcance realmente mais profissionais e que a gente fortaleça, né, o guia alimentar e a sua multiplicação em todas as áreas de nutrição e pelos profissionais também que fazem parte, né, não apenas da nutrição, mas profissionais de saúde também. Então, a ideia basicamente é essa. Acho que o grande legado desse e-book é justamente, como você ressaltou, essa sistematização de materiais e essa tradução do conhecimento. Então, como você mesmo falou, né, o guia já tem mais de 12 anos que foi lançado, né, ele foi lançado em 2014, primeira versão do guia, e muitos profissionais ainda têm dificuldade de colocar em prática. E esse e-book, ele traz essa praticidade na sistematização. E eu queria que vocês falassem um pouco da parte essas oficinas, as metodologias ativas que vocês utilizaram nessas oficinas com esses profissionais, que é algo que a gente precisa também estar colocando em prática, né? Trabalhar o guia de uma forma mais ativa, que as pessoas participem desse processo e que tenha essa abrangência para outros profissionais, né? O guia não é só para o nutricionista, né? Para outros profissionais de saúde. E eu queria que vocês comentassem, nessas oficinas tiveram outros profissionais da saúde, além de nutricionistas, como foi essa construção, a metodologia ativa, como esse profissional pode estar utilizando esse guia na prática de uma forma mais efetiva. Então, nós nos dedicamos muito para saber qual metodologia usar e qual seria mais efetiva, né? A gente também estava já cansado daquela algo muito vertical, né? Do qual a pessoa que está na frente fala, e as que estão ali sentado, observando, apenas escutam. O que a gente queria mesmo era a participação. A gente queria a construção, queria também que eles trouxessem as suas realidades, né, para a gente ali discutir, né? A gente pensou sim nos materiais, a gente pensou como é que a gente ia abordar, como a gente ia colocar os vídeos, tudo foi muito pensado. Mas só que a gente sabe que quando a gente faz uma forma de metodologia mais ativa, a gente não sabe o que eles vão trazer para a gente, né? E assim a gente discute e tenta, de alguma forma, dar alguma orientação que que traduza, né, as dificuldades dele e a gente consiga pelo menos dar um caminho. Então, assim, a gente pensou, foi uma metodologia ativa, né? A gente foi com não foi algo muito horizontal, né, no qual a gente discutia sobre o assunto. Na educação permanente, a gente utilizou de salas verticais, né? Então, daquele tipo de sala, no qual são grupos sentados em forma de círculo. Isso ajuda também a que eles conversem entre si, né, dos profissionais. E assim, se foram vários profissionais, né, da área de saúde, né, como foi de uma EMUT, né, de uma equipe multidisciplinar de Maceió, são oito emutes. Então, isso que foi em 2025, né? A gente fez essa educação permanente em 2025. Então, a gente até mesmo no início, quando eles entravam e se credenciavam, a gente dava até mesmo eles escolhiam um adesivo. Então, assim, na escolha de adesivo ia ficar na mesa. Então, assim, a partir do momento que eles escolhiam um adesivo, né, então eles se misturavam. Então, a ideia da gente era que eles se misturassem. E, assim, eles se compartilhassem, né, das suas vários conhecimentos, né, de profissionais de saúde, de várias profissões, e de várias emutes. As emutes também se misturavam. Então, a gente acabou fazendo essa mistura, né? Então, foi uma metodologia ativa de construção, né? A gente levava muito, a gente pensou muito na questão de Paulo Freire. E nós utilizamos como base, né, assim, para criar esse roteiro, outra publicação do Ministério, né, que é o instrutivo justamente para implementar o guia alimentar com a equipe de atenção primária à saúde. Então, nós observamos, né, lemos todo o material e vimos que várias atividades propostas já neles a gente conseguia aplicar, mas a gente também precisou adaptar como o próprio instrutivo já orienta para a nossa realidade. Então, a gente foi modificando. Então, como você perguntou, dos profissionais, né? Então, a gente teve TO, a gente teve psicólogo, a gente teve
profissional da educação física, não lembro mais, mas assim, eram bastantes profissionais das EMUTs, então acho que todas as categorias que a gente tem em Maceió, né, nessas 8 EMUTs, participaram, pelo menos um representante de cada categoria. E assim, como eu falei, né, os materiais nós adaptamos alguns porque a gente queria ver Maceió ali, a gente queria ver o nosso território ali. Então, por exemplo, a gente pensou em uma atividade que não estava no instrutivo, que era como é que a gente pode enxergar o estado nutricional do nosso território. Aí nós pegamos um mapa de Maceió, dividimos os distritos sanitários, né, os 8 distritos sanitários, e colocamos lá um quebra-cabeça. Nós recortamos o mapa de Maceió e esses quebra-cabeças. Em cada peça mostrava lá, por exemplo, o estado nutricional da criança, a partir dos dados do CISVAM, né? Então, qual é a prevalência de excesso de peso? No meu distrito sanitário. Então, os profissionais se reconheciam ali. A gente dizia, e aí, qual é o distrito que está ganhando, né? Infelizmente. Que é o distrito que está com maior prevalência de excesso de peso? E aí eles conseguiam enxergar naquele mapa de Maceió. Foi uma das que a gente propôs para observar esse diagnóstico, a gente entender o quão grave era aquilo, quanto de 10 crianças, 6 crianças estavam com excesso de peso, ou até mais, dependendo do distrito sanitário. Então, outras metodologias que a gente até o nosso xodózinho, né? Que é o mapa das feiras orgânicas de Maceió. Então, a gente foi pesquisar, né? Tanto nas publicações do município e do estado, e também o próprio mapa das feiras orgânicas do IDEC, né? Então, quais as feiras que já existiam, feiras que a gente conhecia. Então, a gente colocou de novo o nosso mapinha de Maceió e colocamos os pontos onde existiam feiras, né, agroecológicas ou orgânicas, ou as que também não eram, mas eram feiras livres, mercados também, né? Então, o mapa das feiras e mercados de Maceió. E a gente pediu para que eles também. Vocês conhecem outra feira nos territórios de vocês? Então a gente foi complementando esse atualizou o mapa. mapa. Já Isso. atualizamos. Então, isso é a parte da metodologia ativa, né? Eles trouxeram também da sua experiência, do olhar deles no território, né? E colocaram, porque assim, não era nem só apenas o território qual eles moravam, mas do qual eles atuavam. Aí eles também trouxeram e a gente acabou complementando. E também fizemos o mapa dos restaurantes populares, na mesma perspectiva. O interessante é que esse e-book, então, ele traz essa imagem que é um e-book, né? Ele é uma vivência e que através da fala, né, de vocês, a gente percebe que ele pode ser replicado em outros territórios. Essa é a Então, o ideia. profissional que tem acesso a esse e-book, com os materiais complementares, né, eles possam estar efetivando isso em outros territórios, né, traduzindo, né, o guia. Então, assim, para finalizar, eu queria que vocês deixassem, né, uma mensagem para nutricionistas, técnicos, dietéticos, estudantes e outros profissionais da saúde sobre o e-book. Bem, não só sobre e-book, mas sobre o guia. Isso a gente escutou até mesmo, essa frase que eu vou falar, foi a gente escutou da própria Patrícia Jaime, em um webinário que ela fez, que ela disse assim, a gente, quanto nutricionista, quanto profissionais de saúde, né, técnicos de nutrição, a gente tem que se apropriar do guia. Então, se apropriem do guia, né, usem a nossa ferramenta, o nosso e-book como suporte, mas vá no guia, leia, como o Joyce fala, não é apenas o capítulo 2, lá é riquíssimo, sabe? Tanto que é um documento que é exemplo para vários países. E inúmeras políticas públicas que estão sendo construídas aqui no Brasil, né? Então, ele é um documento que ele está de excelência, não só no Brasil, mas para o mundo todo. Então, se aproprie do guia e use o nosso e-book como suporte. Só uma mensagem final também, né? A gente gostaria muito de agradecer tanto a EMUT, né, a área técnica da EMUT de Maceió, que foi essa parceira realmente possibilitando que as equipes participassem, que surgissem essas ideias, que hoje nós temos esse fruto que é o e-book. Também o CRN6, né, que foi realmente nosso parceiro. Também as instituições, né, tanto a Uncisal na época, como enquanto residência, quanto também a UFAL, né? Então, agradecer e
essa fala da Nayara, a gente só, né, reforça cada vez mais, né, que todos possam conhecer o guia. E esse e-book é mais uma forma da gente estar ali divulgando o guia com materiais, né, que instrumentalizem, como a gente coloca no título do e-book, os profissionais, né, os estudantes, e que a gente realmente consiga divulgar ainda mais em nossos espaços, seja qual for o guia alimentar para a população brasileira. Parabéns, meninas. Enquanto CRN6, a gente agradece, fica muito orgulhoso de ver a potência da nossa categoria de profissionais brilhantes atuando nos territórios e trazendo, né, o guia numa linguagem mais acessível e facilitando a vida dos profissionais que estão aí em diversos territórios e que pode, né, pode e deve utilizar o guia nas diversas áreas da nutrição. Parabéns, meninas. Obrigada. Obrigada.